preciso compartilhar com vocês uma coisa muito linda que eu ganhei de uma aluna. Sério. Ela me deu de presente de dos professores. E eu achei a coisa mais... Eu tenho alunas muito talentosas e muitas alunas viram amigas. E é o caso dessa também. E ela é muito talentosa. Ela já me deu esse conjuntinho de velas que eu mostrei aqui uma vez. Ela que fez tudo e fica aqui do lado dos meus livros. E agora ela me deu um outro presente que é uma coisa mais linda, olha só. Olha isso. Olha o verso. Olha isso. Ela que fez. Eu vou mostrar melhor pra vocês verem. Olha que coisa mais linda essa bolsa. E ela pintou toda a mão. Toda a pintura é feita à mão. Olha que lindo. E ainda veio com cartinha, coisa mais linda. Gente, isso aqui eu vou usar tanto. Vocês estão preparadas, né? Que essa bolsa vai virar quase que farda. Vocês sabem. Eu adoro bolsa assim, resistente. Que dá pra levar vários livros. Eu já vou trabalhar com ela amanhã. Isso é fato. Uma colega de trabalho minha mudou de estado. Simplesmente foi morar a mil léguas de distância. E ela me doou vários dos livros que ela tinha, que ela não ia conseguir levar. E assim, quer presente, quer lembrança de alguém melhor do que um livro que essa pessoa já leu? Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que ela me deu, pra vocês verem os títulos. Simplesmente, ela me deu essa pilha, com exceção desse livro aqui, que já tava aqui embaixo. Ela me deu todos esses livros. Eu tive que trazer parcelado. Trouxe alguns, depois outros. Mas foram esses aqui. Ela me deu essa edição aqui do Diário de Anne Frank. Lindo, lindo, lindo. Aí tinha também essa figura da Frida Kahlo maravilhosa, que eu achei lindíssima. E eu vou dar um jeito de colocar aqui em algum lugar na minha estante pra ficar assim, decorando, porque olha que lindo. Achei fantástico. E aí, os livros eu achei incrível. Simplesmente os títulos são maravilhosos. Gente, olha isso aqui, Darcy Ribeiro. O povo brasileiro, mana, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu tô fazendo uma graduação em Ciências Sociais, né? Isso aqui, vou devorar. E aí tem também Lê do Ivo, Ninho de Cobras. Esse livro aqui, eu já ouvi falar e já me disseram que é diviníssimo, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda. Vou ler. Eu tenho um livro dessa coleção, porém, o que eu tenho é do... não vou lembrar qual pintor. Não é o Delacroix, eu acho. E ela me deu este, que eu vou colocar juntinho pra eles fazerem companhia um ao outro. Tem esse aqui também do Lê do Ivo, A Morte do Brasil. George Orwell, que eu não tinha lido ainda esse livro. Li outros títulos dele, mas esse eu ainda não tinha lido. Então, né, assim, entre aspas, um livro tão batido. Mas é isso, gente. A gente não leu todos os livros do mundo ainda. Esse aqui eu tô muito curiosa pra ler. A Sombra do Vento. Muito curiosa mesmo. E aí também tem esse livro, que é do mesmo autor, O Jogo do Anjo. Eu não conheço esse autor, mas eu fiquei muito instigada com esses dois livros. Tô muito ansiosa pra ler. Esse livro aqui eu também fiquei muito instigada. Um Trem no Inverno. Uma história extraordinária de mulheres, a amizade e sobrevivência na Segunda Guerra Mundial. E eu fiquei muito curiosa. E tem várias fotos, não sei se vai dar pra ver, mas tem umas fotos no meio e tal. Eu ainda não sei, não consegui compreender se é uma história ficcional, mas eu fiquei muito instigada. Acho que vai ser uma
das próximas leituras. Esse ou um desses aqui. E aí tem também, do mesmo autor desse, A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, esse aqui. Será que a Vitória me deu esses livros pensando em um sistema de pirâmide pra eu me viciar nesse homem? Porque eu tô muito curiosa pra saber o que é que ele escreve. Ah, esse é a continuação da Sombra do Vento, ó. Então eu acho que eu vou começar a ler por esse aqui. Depois eu vou ler Um Trem no Inverno. E aí eu conto pra vocês o que é que eu achei. Eu comecei a ler Uma Questão de Química no Kindle e eu tô gostando muito. Eu já tinha ouvido o título desse livro, mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Até que essa semana eu vi no canal do Paulo Hatz, ele comentando que esse foi um dos melhores livros que ele leu. E eu fiquei instigada. Ele até falou que a capa engana um pouco, porque fica parecendo um livro de romance, uma coisa meio comédia romântica, e realmente era a impressão que eu tinha. Tem um livro que bombou muito no BookTok há um tempo, que é uma ilustração azul na capa, um casal, que eu não vou lembrar o nome, mas parece-me que é um casal de pesquisadores que começam a fingir que são namorados por algum motivo e se apaixonam de verdade, algo assim. E eu achava que Uma Questão de Química era nessa vibe. Por isso eu já tinha no Kindle, mas eu não tinha me despertado ainda o interesse de ler. E aí depois que eu vi esse vídeo, é um vídeo onde o Paulo Hatz fala sobre, meio que ranqueia alguns livros que ele gostou muito, e ele cita Uma Questão de Química e fala que é um livro super complexo, que traz questões, enfim, críticas ao patriarcado e tal, em seu enredo. E aí eu comecei a ler, tô bem no início, ainda tô em 6%, mas já tô amando e também já tô bem revoltada, mas eu tô gostando muito. Eu tenho um hábito muito peculiar, que é o de amar supermercado. Eu adoro fazer compra no supermercado, ficar nos corredores. Eu realmente acho divertidíssimo vir ao supermercado. É óbvio que eu não gosto das filas, nem da demora nesse sentido, mas eu adoro comprar coisinhas de casa, comprar comidinhas, adoro, adoro, adoro. Pra mim é o passeio do fim de semana. Eu não me sinto cansada fazendo isso. Eu sou muito Kindle Girl. Prova disso aqui dentro da minha bolsa. Eu tô na fila, mas eu vou otimizar o meu tempo lendo. E é isso. Durante a semana é sempre mais difícil mostrar um pouquinho da rotina, porque é sempre bem mais corrido pra mim, mas é muito trabalho também, não sei se teria muito o que mostrar. Eu trabalho na área da educação, mas em algo mais estratégico. Hoje não tô em sala de aula, pelo menos não sala de aula física, mas minha semana é muito corrida. Eu tenho que conciliar trabalho e estudo, enfim, é aquela loucura. Bom dia, amigas! É de manhã cedo, não tão cedo, mas eu ainda não tomei café da manhã. Tô aproveitando pra ficar no ócio o máximo que eu puder. Essa semana foi bem corrida
E geralmente eu não mostro algumas coisas do meu trabalho aqui, porque são processos mais estratégicos, pedagogicamente falando, e nem sempre cabe compartilhar. Mas ano passado, todos os anos na instituição em que eu trabalho, nós fazemos um processo de escolha dos livros literários que a instituição vai usar no ano seguinte, em todas as séries. E aí, geralmente, nessa época do ano, a gente abre para os professores trazerem algumas sugestões, outras pessoas da escola, enfim, de outros setores também trazerem algumas sugestões de livros que vão ser usados no ano seguinte, livros literários que a gente vai atrelar ao currículo escolar. E aí a gente tem uma equipe também de supervisão que consegue olhar o currículo de cada série e verificar das sugestões qual livro atende melhor àquela série, qual livro consegue se relacionar melhor com os objetos de conhecimento que vão ser trabalhados com aquela série. E com isso é fechado o crivo, a escolha, a relação de livros que vão ser lidos, os livros literários que vão ser lidos no ano seguinte, que os estudantes vão precisar comprar e ler e desenvolver alguns projetos sobre eles ou a partir dessas leituras para o ano seguinte. E aí, ano passado, nessa mesma época do ano, a gente estava nesse processo de sugestão de alguns livros. E eu lembro que para o ensino médio, ali na fase mais ou menos do realismo, naturalismo e tal, a gente recebeu algumas sugestões que já eram de praxe, como, por exemplo, Machado de Assis, enfim. É um autor que, inevitavelmente, a gente precisa ler e precisa conhecer. Mas eu fiz uma sugestão de tentar. A gente teria, agora em 2024, 2 livros literários para ler ao longo do ano. E aí eu pensei, gente, podemos sair um pouco do óbvio. Machado de Assis, muito legal. Mas a gente pode tentar trazer uma autora mulher, para que a gente não leia dois livros escritos por homens. A gente pode colocar nessa série em específico. Na verdade, foi uma tentativa de ampliar um pouco para todas as séries, mas especificamente nessa fase de romantismo, final de romantismo, início de realismo, a gente tem uma autora mulher que foi muito bacana, que teve um trabalho muito bacana, que contribuiu, inclusive, com a fundação da Academia Brasileira de Letras, mas não foi reconhecida, e especificamente nesse contexto e nessa fase literária, a gente pode tentar incluir a Júlia Lopes de Almeida, dentre outras sugestões que eu e que outras orientadoras pedagógicas deram, enfim. E aí eu sugeri, especificamente no ensino médio, numa tentativa também de trazer mais escritoras mulheres, a Júlia Lopes de Almeida com A Falência. E aí essa minha sugestão foi ouvida. Depois, quem não conhecia o livro foi pesquisar um pouco. A supervisão depois fez essa curadoria, verificou no currículo escolar que realmente tinha relação. Enfim, bateu-se o martelo e A Falência da Júlia Lopes de Almeida entrou para o ensino médio na segunda série como uma das leituras para esse ano. E aí a gente teve também na terceira série, por exemplo, Lígia Fagundes Telles. Foi assim, maravilhoso. E aí, ao longo desse ano, os livros foram lidos em sala de aula. A gente teve um festival de arte e cultura. E no festival de arte e cultura, os estudantes apresentaram obras e categorias artísticas inspiradas nas discussões desses livros. E aí, para a segunda série, o livro trabalhado e que foi ponto de partida para essas releituras e essas produções dos estudantes foi A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. E na terceira série foi As Meninas,
da Lígia Fagundes Telles. E assim, eles fizeram produções incríveis, 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 incríveis. Nossa, foi muito produtivo. E a gente consegue atestar a aprendizagem desses estudantes a partir da produção que eles fizeram. Foi maravilhoso, porque eles produziram e apresentaram nesse Festival de Arte e Cultura coisas tão incríveis que eles conseguiram fazer leituras fantásticas da obra, trazer aquilo para a realidade deles e ressignificar e transformar esses significados e produzir novas coisas que foram lindas. Sendo que essa semana para mim foi bem corrida no trabalho e eu acabei não tendo tempo, por exemplo, para além do tema da redação do Enem 2024, eu não tive tempo de verificar mais nada da prova do último domingo. E aí, ontem, um colega de trabalho meu, professor, foi lá na sala. Era um momento que eu já tinha conseguido finalizar algumas demandas e estava num momento mais tranquilo e a gente conseguiu, enfim, já no final da semana, conversar um pouco. E ele disse, cara, você viu que teve Júlia Lopes de Almeida no Enem? Eu disse, não vi. E realmente eu não tinha visto ainda, eu não vi ainda a prova, não consegui ver questões. Depois que ele falou isso, eu fui tentar localizar essa questão em específico sobre a falência. E eu fiquei tão feliz. E parece uma coisa insignificante, mas assim, você percebe que eu fiquei muito feliz. Por quê? São livros de autoras mulheres que estão finalmente sendo discutidos em sala de aula, que estão finalmente sendo lidos, que estão, enfim, tendo esse reconhecimento dentro do cânone e chegando a espaços. E é muito bom quando a gente consegue levar o estudante a conhecer esses livros, essas autoras, essas obras, e depois o estudante consegue reconhecer que ele efetivamente aprendeu, reconhecer que ele efetivamente conseguiu fazer essa leitura e que foi uma leitura que depois ele relacionou com algo da própria vida e que lá fora as pessoas também estão falando sobre isso e que, enfim, as avaliações, os vestibulares estão contemplando essas obras, sabe? Isso pra mim é muito bom. E tem um vídeo aqui no canal meu falando sobre a lista de livros obrigatórios, de leitura obrigatória que a FUVEST indicou há pouco tempo atrás. E dentre esses livros tem Lígia Fagundes Telles, As Meninas. E às vezes parece bobo a gente ficar batendo na tecla de livros de autoria feminina, literatura de autoria feminina, mas não é. Percebam como às vezes a nossa visão da literatura, os nossos referenciais, as nossas obras que são mais presentes na nossa mente, que nós lembramos mais facilmente, são obras escritas por homens, quando, na verdade, na mesma época, no mesmo movimento literário, a gente também tem mulheres que escreveram e publicaram livros incríveis e que a gente só precisa olhar um pouquinho mais para o lado e encontrar essas obras-primas. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido, a partir dessa sugestão, que foi realmente uma tentativa de uma maneira muito sincera de tentar levar para os estudantes e ver como eles iam receber, e que foi muito produtivo. E agora consegui corroborar esse trabalho dizendo, tá vendo, realmente não foi uma indicação aleatória. Tem relação com o currículo, tem relação com o que eles estão estudando, tá aqui no Enem também comprovando que os estudantes precisam ter acesso também a essas obras. Isso me deixou bem feliz, bem contente.